Amém, gente. Sabe que essa semana eu estava lendo uma matéria onde dizia que antes do coronavírus, antes da Covid-19, o que mais matava as pessoas no mundo eram doenças decorrentes do estresse. E eu estava comentando isso com um colega lá na empresa e aí saiu a conversa de estresse, né? Por que o pessoal é tão estressado? E aí a gente chegou à conclusão de que a maioria das pessoas que sofrem de estresse é por causa da correria do dia a dia. Então, por causa dos afazeres do dia a dia, por causa da correria, as pessoas não têm tempo de se exercitar, então tem uma vida sedentária, não tem tempo com a família, não tem tempo para Deus e acabam ficando estressadas e acabam tendo doenças decorrentes do estresse. Muitas vezes infarto, depressão, uma série de coisas. E aí uma pessoa falou para mim assim: nossa, é tão difícil a situação nossa. Você imagina aqueles que não têm Deus, como é que eles atravessam uma situação dessa, né? Mas aí o papo foi e depois eu comecei a pensar nisso, né? Como que é as pessoas que não têm Deus e como que é a gente. Aí eu cheguei à conclusão de que Deus nos estressa. Eu cheguei a essa conclusão. Que nós que somos cristãos, uma causa do nosso estresse é Deus. Na nossa visão. É claro que não é Deus que nos estressa, mas o nosso comportamento diante de Deus, diante da palavra de Deus, faz com que a gente entenda que Deus nos estressa. Vou explicar como é que é isso. Se você puder abrir comigo lá no Salmo 23, Salmo 23, acho que é o salmo mais conhecido, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi era pastor. Davi era pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas e ele alimentava as ovelhas e ele protegia as ovelhas. Ele chegou a matar um leão e um urso para proteger as ovelhas. E as ovelhas, a gente lendo a história dos pastores, quando a ovelha levantava a cabeça e via o cajado do pastor por perto, ela ficava tranquila, ela não temia o mal que pudesse chegar até ela, algum predador que pudesse chegar até ela. Então Davi, quando escreveu esse salmo, ele sabia do que ele estava falando. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele sabe o que é o pastor, ele sabe o que um pastor faz, e ele sabe como a ovelha se sente sendo pastoreada pelo pastor. Mas aí, voltando ao nosso estresse, e voltando a muitas vezes que para alguns cristãos Deus estressa, quando a gente lê aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pensa um pouco. Se você for honesto, sincero, você pode falar para Deus: ô Deus, isso aqui para mim não está muito certo não. Está me faltando dinheiro, está me faltando emprego, está me faltando, às vezes, paz, está me faltando um bocado de coisa. Como é que o senhor fala aqui
que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra não serve para mim. Então, eu estou errado, porque eu sei que o Senhor não erra, então eu erro. E isso me causa estresse. E eu fico me cobrando e dizendo que se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu o tenho como pastor, mas as coisas me faltam, então o problema está em mim. E isso me estressa. E indo mais à frente, diz que o Senhor me guia ou Ele me dirige a pastos verdejantes. E muitas vezes eu me encontro numa situação que eu não tenho saída. E eu oro, e Deus fica calado. Deus não se manifesta, Deus não me aponta o caminho. Então, mais uma vez, olhando aqui para esse salmo, eu vejo que o problema está em mim. Então eu fico estressado. Então nós chegamos a um ponto que muitas vezes a própria palavra de Deus nos estressa. Porque nós não vemos o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim que acontece? Será que Deus, Ele tem que ser um motivo de estresse na minha vida? Será que eu tenho que me colocar diante das situações como que a palavra não funcione na minha vida? Isso aconteceu com Paulo. Se você puder abrir comigo em 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, 7. Paulo diz assim: e para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ela se afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para você, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que a gente vê aqui, na verdade? Que muitas vezes Deus não resolve a nossa situação. Muitas vezes Ele não nos tira da situação de dificuldade que a gente se encontra. Mas Ele nos dá a graça dEle, para que naquela situação a gente sinta o abraço de Deus, a gente sinta o aconchego de Deus conosco naquela situação. Quando ele fala aqui, orei 3 vezes, pedindo para que Deus afastasse aquilo de mim, e Deus disse: não, a minha graça te basta. É como que essa semana faleceu um parente de um amigo do Pedro. Eu até enviei uma mensagem para ele, mas normalmente em velório, não adianta você chegar muitas vezes e falar assim: ele partiu dessa para uma melhor, ele está nos braços do Pai. Por mais que você fale, não vai fazer muita diferença. Agora, se você chega, dá um abraço e fica ao lado da pessoa, essa atitude pode fazer toda a diferença naquele momento de dificuldade que a pessoa está passando. E isso é que Deus diz para o Paulo: Paulo, eu não vou resolver essa sua situação, mas nessa sua situação eu vou estar com você. Eu vou te dar o meu abraço, eu vou te dar a minha presença. E é isso que Davi fala no Salmo, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Deus não nos impede de passar pelo vale da sombra da morte. Ele não tira o vale da nossa frente, Ele não diminui o vale, mas Ele passa junto. E muitas vezes nós temos nos estressado, achando que estamos passando por dificuldades, porque existe algo errado em nós, porque a Bíblia não funciona para nós. Querido, isso não é verdade. Não se estresse por causa disso. Veja que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto.
Será que Jesus ficou estressado com isso? Jesus merecia ir para o deserto ser tentado pelo diabo? Não. Só que o Espírito Santo levou Jesus para lá e esteve com ele durante todo o tempo, dando a ele força, dando a ele entendimento, discernimento, conhecimento da palavra, para que ele passasse por aquele deserto e saísse de lá fortalecido e preparado para enfrentar tudo aquilo que ele tinha que enfrentar lá na frente. Então, quando nós vemos a palavra de Deus e nós, de certa forma, nós vimos que ela não funciona para nós, não pode ser motivo de estresse para nós. Tem que ser motivo de regozijo, porque nós temos que entender que assim como Deus falou com Paulo, assim como Davi falou em seu salmo, ainda que a gente esteja passando por uma dificuldade extrema, que Deus não resolva a dificuldade, Ele está lá conosco. Nós nunca estaremos sozinhos. E aí, falando do estresse, o estresse era pelo dia a dia, que as pessoas, era uma correria muito grande. E agora o que está acontecendo? As pessoas estão em casa, elas não têm mais a correria, e aí o que está vindo? A depressão. Pessoas estão se suicidando porque estão entrando em depressão, porque estão em casa, porque não podem sair, porque não podem trabalhar. Normalmente quando você se sente sozinho, quando bate aquela solidão, bate aquela coisa ruim no coração, normalmente você é visitado pelo aquele famoso casal. Que casal é esse? É o senhor vazio e a dona angústia. Elas nos visitam. O senhor vazio e a dona angústia, elas chegam naquele momento que você se sente só, que você se sente abandonado. Mas sabe o que você tem que fazer? Ao invés de abrir a sua casa, abrir o seu quarto para receber o seu vazio e a dona angústia, você diz para eles assim: olha, lá na Bíblia está escrito que Jesus estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu posso estar teoricamente me sentindo sozinho, mas Jesus está aqui comigo. Então não tem lugar para vocês aqui, porque o seu vazio e a dona angústia, eles não cabem aonde tem Jesus. E Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Então este é um dia da minha vida que Jesus está aqui. Então eu, crendo na palavra de Deus, eu não abro lugar para vocês. Vocês podem se retirar daqui, porque Jesus está comigo. A depressão não vai me alcançar. E ainda que ela me alcance, eu tenho a quem recorrer para me sair, para me livrar desse estado de depressão. E o salmista continua dizendo: ele unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que o salmista quer dizer com isso? Que muitas vezes Deus vai agir com abundância na sua vida. Deus vai te dar abundância de dinheiro, abundância de unção, abundância de sabedoria, abundância de paz, de aconchego. E quando o salmista fala, meu cálice transborda, o que ele quer dizer com isso? É que Deus dá o suficiente para você e para que você reparta com os outros também. Quando Deus te dá em abundância, essa abundância não é só para você. Essa abundância é para satisfazer as suas necessidades e para satisfazer as necessidades dos outros através da sua vida. Permita que o cálice do Senhor transborde, que o teu cálice transborde, que o Senhor encha o teu cálice. Se você está agora se sentindo mal, busque a presença do Senhor. Saiba que não há nada errado com você. A palavra de Deus, ela se cumpre. Deus está com você. Ele não te impede de passar pelo vale, mas Ele passa pelo vale com você. Você sai do vale e Ele abençoa a tua vida, de maneira que você transborda com as bênçãos e com a presença de Deus. Então esteja sempre pronto a transbordar, a fluir, a distribuir aquilo que Deus tem dado para você. Eu li hoje que se você acordou, primeiro, você acordou, se você tem o que comer, o que beber e o que vestir, dê graças a Deus, porque Deus já está provendo, porque Deus já está satisfazendo a tua necessidade. Quando o salmista diz,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará é nada do que nós precisamos, não necessariamente nada do que nós queremos. Porque o pastor dá para a ovelha aquilo que ela necessita, não aquilo que ela quer. O pai dá para os filhos aquilo que eles precisam, não necessariamente aquilo que eles querem. Então nós temos que entender e crer que tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem nos dado. Com dificuldade ou não, nós temos uma casa para morar, nós temos comida para comer, nós temos saúde, nós temos uma vida confortável. E isso nós devemos a Deus. Deus está nos dando. Nada tem nos faltado. A palavra está sendo cumprida nas nossas vidas. E eu quero terminar lendo o último versículo desse salmo. Versículo 6. Versículo 6 do Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então tome posse disso. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. E é por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada dia que você começa, tem uma misericórdia nova na tua vida. Tem uma bênção nova na tua vida. Tem algo novo que Deus está colocando para que você possa prosperar em tudo aquilo que você fizer e em todos os caminhos que você trilhar. Amém, queridos? Amém. Que vocês tomem posse disso. E que vocês não façam como muitos cristãos fazem, colocando Deus como um motivo de estresse da sua vida. Deus não quer te estressar, Deus quer te abençoar. Deus não quer te estressar, Deus quer prover a tua vida. E Deus quer derramar misericórdia e sabedoria sobre a tua vida, para que você tenha uma vida abundante nele. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que essa semana que nós estamos iniciando seja uma semana onde você veja Deus agindo na tua vida. Nós cremos que todo esse período, já faz um mês que nós estamos em quarentena, todo esse período, Deus tem nos sustentado, Deus tem colocado a sua mão sobre nós, e nós temos sido agraciados com a presença e com a misericórdia de Deus sobre nós. Amém? Vamos cantar um pouquinho? Vou chamar nossa dupla de louvor aqui agora.